Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim, porque comigo aqui está tudo ótimo. Se iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Bem na correria aqui, gente, não repare muito o cenário. Mais um vídeo aqui para o nosso canal. Já vou logo pedindo desculpa pela voz, porque eu estou gripada e minha voz está um pouco assim fanha. Mas é isso, gente, é o que temos para hoje, né? A gente não pode ficar sem vídeo aqui no canal. O mais importante é o tema desse vídeo que nós vamos abordar hoje. Então, bora lá pro vídeo. Parou para pensar como a forma que a sua mãe sente, pensa e vive a vida pode influenciar a sua vida? Hoje nós vamos falar sobre algo profundo, a energia da mãe e o impacto que ela causa na vida das filhas. Não importa se a relação com a sua mãe foi amorosa, difícil ou distante. Há uma força vital que vem dela e é só quando nós tomamos essa energia é que nós nos tornamos realmente adultos. Se você sente que carrega medos que não entende, que repete padrões que não são seus, ou sente uma conexão emocional inexplicável com a sua mãe, esse vídeo é para você. Desde o útero, os filhos já começam a absorver a energia emocional da mãe. Hormônios do estresse, da alegria, do medo e do amor, eles moldam o sistema nervoso do bebê. Vínculo não é só emocional, mas também energético. E muitas vezes invisível, mas presente no dia a dia. O medo de errar, a necessidade de agradar e a baixa autoestima são exemplos de comportamentos herdados energeticamente. E como a energia da mãe pode moldar crenças e padrões. A filha aprende a se ver como a mãe se vê. Então, mães que se sacrificam demais ensinam que amor é renúncia. E as mães que se sentem pequenas ou sem voz passam isso para as filhas. O contrário também acontece. Quando a mãe ela se enxerga o seu valor, ela consegue transmitir através das suas atitudes, dos seus gestos, do seu trabalho, da sua relação, da sua convivência com os demais, que o seu valor, e a filha também vai se enxergar daquela forma e se enxergar também poderosa como aquela mãe se sente. Principalmente nos primeiros anos de vida, como a nossa mãe ela nos toca, como ela nos olha, como ela fala, isso deixa marcas nos filhos para a vida inteira. Segundo a psicologia do apego, John Bowlby, os primeiros vínculos foram a base de tudo. Então, a mãe acolhedora, ela tende a gerar um adulto emocionalmente mais seguro. Enquanto uma mãe instável, ela pode gerar medo de abandono e o medo também de confiar nos outros. Então, vamos falar um pouco sobre a formação da autoestima, que é o que a maioria das pessoas hoje, principalmente nós mulheres, temos problemas. Segundo a psicologia, a forma como a mãe reage às emoções da criança, ela influencia diretamente como essa criança, a forma dela se ver aí na vida adulta. Quando a criança ela se sente vista e validada, ela costuma se desenvolver um adulto com a autoestima saudável. Crianças que foram muito criticadas, ignoradas ou tiveram que ser fortes desde cedo, muitas vezes crescem com a autocobrança, síndrome do impostor e o medo de errar. Tem uma frase bem famosa de efeito que ela diz assim: a voz da mãe na infância, ela se torna a nossa voz interior na vida adulta. Quais são os impactos nos relacionamentos? Mesma forma, o que vivemos com a nossa mãe na infância é a forma como nós vamos nos relacionar na vida adulta. Então, aquelas pessoas que tiveram mães emocionalmente indisponíveis, elas vão ser pessoas na vida adulta que têm medo de se entregar e de confiar. Já aquelas mães super protetoras que fazem de tudo pelos filhos, vão ser adultos dependentes e com medo de autonomia. E aqui eu só quero deixar um adendo, gente, não estou culpando as mães, estou falando que são questões de comportamentos, né? Então, quando a gente aprende os comportamentos na infância, a gente vai replicar isso na vida adulta. E a convivência nossa, ela gera isso. Então, é por isso que é importante nós, que somos pais e mães, a gente estar bem emocionalmente para que a gente possa agregar na vida dos nossos filhos, né? Emoções estáveis, né? Que eles venham ser adultos com emoções estáveis, né? Seguindo aquele modelo que a gente passar para eles ainda na infância. Uma forma do vídeo, né, anterior é a mesma influência, gente. E o impacto também, muitas das vezes, é maior, né? O abandono da mãe, às vezes a rejeição, né? Tem muitas mães que engravidaram não desejando os filhos, né? Teve aqueles filhos que não foram desejados, elas, às vezes, muitas já sabem, né, que tudo a criança sente, então elas
acabam por tentar reverter isso, né? Não passar isso para os filhos desde ali do útero. Mas eu já vi muitos casos de mães, né, falar que os filhos não foram desejados, né? Ficar repetindo aquilo ali, às vezes falar que tem um filho preferido ou se comportar de uma maneira que a criança perceba, então isso gera uma rejeição. Muitas mães também, né, deram seus filhos para outras pessoas ou por os avós criarem, né, então isso gera uma questão do abandono. Apesar da criança ali ter tido o amor, ter tido o acolhimento, mas ela sente o abandono ali daquela pessoa que deu vida, né? Então, assim, muitas pessoas crescem com essa dificuldade, com esse medo, com esse receio, né? E não conseguem nem tomar essa força, né? Crescem pessoas aí cheias de problemas emocionais, né? Muitas das vezes se automutilando. Pessoas que não querem de forma nenhuma se relacionar aí com sua mãe, por conta dessas coisas. Então, muitos adultos aí, né, que cresceram revoltados por conta desses acontecimentos, ou até mesmo tiveram mães narcisistas, né, mães tóxicas, digamos assim, né, que falavam coisas horrendas com os filhos, agrediam, maltratavam excessivamente aí os seus filhos, e hoje são pessoas aí magoadas com a mãe. Ou seja, a infância passou, mas as suas marcas ainda vivem dentro de nós. A cura, ela começa ao reconhecer as nossas feridas e acolhermos a criança que fomos. Então é importante você acolher essa criança interior, que seja através da terapia, fazer as cartas terapêuticas também aí para a mãe, né, que tem todo um processo aí que você também pode encontrar aí na internet, não é a minha área, mas você encontra aí também essa questão da carta terapêutica para a mãe. Essa técnica também, ela inclui também a carta para si quando ainda era criança. Enfim, são várias opções, são várias estratégias aí que você pode usar, né, para ter essa cura, alcançar aí, também conseguir perdoar sua mãe, seu pai também, né? É um processo muito lindo a terapia, a gente sempre encontra esse caminho, né, do perdão mesmo. Você consegue ver as coisas com outros olhos, muitas das vezes, às vezes a gente só olha com olhar julgador, né, para os nossos pais. E quando você vai fazer a terapia, às vezes tem coisas que aconteceram, tem cenários que você vai ver direitinho ali desde a sua infância, e essa oportunidade você tem na terapia, você vai ver que não foi bem assim, né, que aconteceu, bem daquela forma que estava ali registrado na sua mente. Enfim, é um caminho muito bonito que você pode seguir aí também, que você pode trilhar para conseguir a cura. No final de tudo, você não teve culpa pelo que aconteceu, mas pode se responsabilizar pela sua cura. Como eu já falei, todos nós temos uma história com a nossa mãe. E essa história certamente nos moldou. Mas o mais bonito é saber que é possível ressignificar, crescer e construir novas formas de se relacionar com nós mesmos e com o mundo. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilha e se inscreva no nosso canal. Me conta nos comentários se você consegue perceber como a sua relação com a sua mãe influenciou você como adulto. Esse é o vídeo de hoje, fique com Deus, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!